Reunião pública de 13 de junho de 1960, relativo ao item 221, que foi lido anteriormente, do Livro dos Médiuns. Quantos não se resignam com as verdades que a doutrina espírita veio descerrar à mente humana há mais de um século, dizem inconscientemente que a mediunidade gera loucura e multiplicam teorias complicadas que lhes justifiquem o modo de pensar, observando-a simplesmente como estado mórbido, dando a ideia de especialistas que apenas examinassem os problemas do homem natural através do homem doente. Considerando-se a mediunidade como percepção peculiar à estrutura psíquica de cada um de nós, encontrá-la-emos nos mais diversos graus em todas as criaturas. Quer dizer, se está em todas as criaturas o germe da mediunidade, não quer dizer que ela provoca, é mais mais um item que confirma a afirmativa anterior de que ela não provoca loucura, senão provocaria loucura em todo mundo. À vista disso, podemos situá-la facilmente no campo da personalidade entre os demais sentidos de que se serve o espírito, a fim de expressar-se e envolver para a vida superior. Não ignoramos, porém, que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e ao desvario. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos que urdem a guerra e povoam as penitenciárias. Contudo, por esse motivo não podem ser acusados como fatores de delinquência. Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade e da calúnia que suscitam a degradação social, mas não apresentam em si mesmos semelhantes desequilíbrios. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operárias da morte. Entretanto, não deixam de ser os instrumentos sublimes da inteligência em todas as obras-primas da humanidade. O sexo, que constrói o lar em nome de Deus, por toda parte é vítima de tremendos abusos, pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios. Contudo, isso não é razão para que se lhe deslustre a missão divina. A manifestação é da instrumentalidade, o erro é da criatura. A faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. E qual acontece aos olhos e aos ouvidos, às mãos e ao sexo, que dependem do comando mental, a mediunidade, acima de tudo, precisa levantar-se e esclarecer-se, edificar-se e servir, com bases na educação. Então, a chave está nesse finalmente do texto, quando Emmanuel fala que à vista disso podemos situar a mediunidade facilmente no campo da personalidade, entre os demais sentidos de que se serve o espírito a fim de expressar-se e envolver para a vida superior. Então, os sentidos, e a mediunidade fica sendo um deles, são porta aberta se não houver vigilância, né? Se não houver uma atitude
e uma vontade de querer construir a mediunidade com Jesus. Eu lembro daquela passagem de Jesus, olhai, vigiai e orai, eu acho que é no livro de Marcos, porque eu acho que casa muito bem com isso aqui, né? Olhai, quer dizer, tenha uma noção, né, do ambiente em que você está, o momento que você está, né? Vigiai, fique atento aos seus desafios, fique atento ao que você está vendo, está ouvindo, está conversando, e orai para garantir a conexão com os nossos amigos espirituais, que são referências que nos dão, podemos dizer assim, musculatura espiritual para que nós consigamos prosseguir nossa trajetória. Em aviação, em gestão também de empresa, tem um conceito que é muito interessante, que encaixa um pouco com isso aqui, que é a consciência situacional. Consciência situacional é você saber exatamente qual o seu propósito, e isso para a empresa, mas se aplica muito bem a pessoa, para piloto também de avião. Até quando teve aquele acidente aéreo em 2010, que desencarnou aquele Fernando Roberto Campos, que era candidato, que tal, era favorito, o avião dele caiu lá em Santos, foi esse problema que o piloto teve. Ele não teve, estava muito nublado e chovendo, ele não teve consciência situacional, ele achou que estava subindo e estava descendo o avião. Ele acelerou para baixo. Então ele não conseguiu se situar, ter a consciência de que altura que ele estava, que situação que ele estava. E para empresas e para pessoas, existe também esse conceito que é assim, qual o propósito, você ter noção de qual é o seu propósito aqui, aonde você quer chegar, quer dizer, ter referências e em que estágio dessa caminhada que você está, né? Em inglês tem um nome muito bonito, chama Situational Awareness. Mas aqui em Minas Gerais a gente, só para exemplificar um pouco, o que eu sou, o que eu vou, né? É ter noção disso o tempo todo. Então, para o desenvolvimento da mediunidade, para o exercício da mediunidade com Jesus, é fundamental essa atitude, né? De ter consciência do ambiente, no momento que você vive, estar alerta, desenvolver o autoconhecimento, entre outras coisas, e a oração, que nos garante essa conexão com o mais alto. Fechando com essa dica preciosa do Emmanuel, né? A mediunidade, acima de tudo, depende de comando mental, aos olhos, aos ouvidos, às mãos e ao cérebro, que dependem do comando, quer dizer, igual os olhos, os ouvidos, as mãos e o sexo, que dependem do comando mental, quer dizer, você tem que ter vontade, você tem que ter atitude. A mediunidade, acima de tudo, precisa levantar-se e esclarecer-se, edificar-se e servir com bases na educação. Então, assim, quase todo o estudo que a gente faz, sempre voltamos nesse aspecto da educação, porque é fundamental. Como é que você vai ter atitude, como é que você vai saber qual que é o seu propósito, qual que é a sua trajetória, quais as referências que você tem para exercer a mediunidade, se a pessoa não estuda, né? Então, a lição é muito preciosa e muito prática, né?
era muito esclarecedora nesse aspecto. Quer dizer, existe a mediunidade, quer exercê-la, responsabilidade, né? É algo muito sério, né? De muita responsabilidade. Então, tudo que tem um grande poder e não há responsabilidade, ele pode se perder ao longo do caminho, né? Eu vou fazer a leitura do Livro dos Médiuns, Ah, sim. porque nós estamos estudando dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Então, o item 221, né? Questão 221, parágrafo 5º. Poderia a mediunidade produzir a loucura? Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude da fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá a loucura, quando esta já não existe em germe. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautela, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Então, Emmanuel esclarece que não, desdobrando o que Kardec coloca, né, que a mediunidade em si não produz a loucura. Se o indivíduo tem a predisposição, se ele já está com um desalinhamento mental, se já existe o germe da doença em si, porque a loucura aqui é o termo usado no século XIX, ele está falando dos transtornos mentais, certo? Então, deve-se usar de cautela, ou seja, não exercer a mediunidade quando na condição da enfermidade, porque o médium estará vulnerável, sujeito a intercorrências, inclusive agravo quando se manifesta o passado, ou seja, subpersonalidades. O que significa isso? Quando a mente em desalinho, a predisposição para que o passado emerja é bem real, é bem factível. Então, a mediunidade, nesse caso, o indivíduo pode estar sujeito a um animismo na comunicação ou influência da personalidade intrusa, no caso, a influência espiritual de entidades. Certo? Então, isso é muito sério. O médium precisa de estudar e se proteger. Porque quando a mente é em desalinho e acontece essa, vamos dizer assim, subversão da realidade, o indivíduo pode cometer alguma atitude que comprometa a sua própria existência. Então é muito comum a gente estudar os relatos dos espíritos, por exemplo, que desencarnaram de uma forma equivocada. Então, em alguns casos, eles falam, olha, no momento extremo, houve interferência espiritual negativa. Ok? O indivíduo pode cometer um crime ou pode sabotar o próprio projeto existencial. Porque naquele momento, o circuito fechado, ele perdeu a consciência e entrou uma personalidade de fora. Então, é comum o médium entrar em sintonia com entidades enfermas e não perceber. E isso vai alterando o seu estado emocional. Aí ele começa a cultivar uma melancolia sem explicação. Ou ele cultiva essa baixa autoestima porque houve um trauma, um acontecimento desagradável. Mas tudo que acontece para nós é oportunidade para a gente aprender, ressignificar e crescer. Mas quando o indivíduo fica amarrado no circuito fechado, nesses acontecimentos, ele pode não só estar sendo
motivo do escândalo espiritual, ou seja, uma entidade quer que ele fique naquele circuito de degradação psíquica, porque vai acontecendo devagarzinho. Ou ele, na condição de sensitivo, está sob o guante de entidade que tem o pensamento destrutivo, de autossabotagem. E não necessariamente é ele. Aí o médico fala assim, não sei porquê, de uma hora para outra eu comecei a ficar triste. De uma hora para outra eu comecei a ficar nervoso, fiquei irritado, não sei porquê estou intolerante ultimamente. Então, se quiser avaliar grau de obsessão, observe o humor. Leia o livro Estude Viva, tem uma página extraordinária do André Luiz que trata desse assunto. Ou seja, o indivíduo está no céu, daqui a pouco está no inferno. A vida dele é uma maravilha, mas de repente é uma desgraça. Isso é obsessão. Porque está desalinhado a estrutura mental. É como uma mente fragmentada, cheia de rupturas. Como se você estivesse escutando um disco de vinil arranhado. O que acontece com a agulha? Ela vai pulando. Né? Ou então agarra, né? Fica só naquilo. Então a mente, Hermínio Miranda no livro Memória e o Tempo, associa a mente a um disco. As suas camadas, as suas trilhas. Isso é simbólico. Porque hoje a própria psicologia transpessoal já trabalha em nível da mente não local. Então a mente não está circunscrita ao seu cérebro. Tanto que as experiências que temos extrasensorial, o cérebro registra muito pouco. Quando você dorme, ao retornar no corpo, pela manhã você não lembra de quase nada que você viveu. Então, muitas vezes a gente atende pacientes nossos na reunião mediúnica. O esquizofrênico, por exemplo, o que é a esquizofrenia? É um processo terapêutico, porque o indivíduo um dia foi psicopata. Então ele reencarna, num determinado momento desponta a esquizofrenia. Aí ele fica alienado. Aí ele vai se fechando, vai se fechando. Ele é tido como um doente, em alguns casos, sem solução. Mas para a espiritualidade ele está em tratamento. Agora, a psicopatia, o indivíduo está subindo o morro. Então, esses tiranos que existem por aí, com a caneta, definindo o sofrimento dos outros, a caneta é simbólica, é qualquer instrumento. Eles estão caminhando para a psicopatia. São sociopatas. Eles ainda não estão em queda. Pelo contrário, eles estão na ascese. Entendeu, Gino? Então é o grau máximo do tormento. Até a providência divina desautorizar. Pode ser pela desencarnação, pode ser uma bala perdida, pode ser um infarto miocárdio, pode ser a cadeia, pode ser a mudança do regime. É o que está acontecendo por aí. O regime está dominando e escravizando pessoas e a população inteira. Isso tem um prazo de validade. Pode ser que você não veja aqui na Terra o fim desse regime que está aí, mas ele vai cair um dia. Entenderam? E esses que estão matriculados nessas faixas são cúmplices. Mas na hora do testemunho não tem dupla, nem grupo. O testemunho é individual. É sozinho num quarto. É caminhando pelo Saara, né? Sozinho. Né? E sem perspectiva de oásis. Porque fechou tanto o circuito mental, isso tudo vai desalinhando. E junta com a pressão espiritual. Porque quem pratica o mal, ele passa a ter adversário encarnado e desencarnado.
Imagine o sujeito que está fazendo mal e sendo bombardeado pelo ódio das pessoas. Então, ele está manipulado por entidades espirituais tirânicas, cruéis. Mas ele também, do lado de lá, ele tem uma turba de adversários que quer acabar com ele. Isso não vai acabar bem, concorda? Isso não vai terminar bem. Então, muitas vezes a espiritualidade permite que chega um momento que, quando o negócio começa a tomar proporções que afetam o próprio programa espiritual, que o escândalo é necessário de quem pratica, mas o escândalo tem limite também. Entenderam? Aí a espiritualidade, como eu disse, desautoriza. Nesse momento, começa a queda. Porque o privilégio foi embora, né? Não tem mais ninguém, o que achou que era amigo não é. A mentira vai se resolvendo com a mentira, não é a treva com a treva. No momento em que a dor começa a vergastar, começa a terapia. O processo terapêutico começa pela expiação interna. Compreenderam? Então, a dor consciencial, ela já é o indício de que o processo começou. Porque, por exemplo, a doença mental que o indivíduo inibe a área do sentimento, como eu citei anteriormente, não tem nenhuma expiação, só está na prática, só está fazendo. Mas chega uma hora, ele vai ver a filha doente, a mulher morrendo, o pai. Começa na periferia, até atingir o indivíduo de cheio. Compreenderam? Então, quando nós estamos lidando com o paciente, com qualquer espectro de enfermidade mental, ele precisa de carinho, cuidado, paciência e não exercício da mediunidade. Porque o assunto aqui é para médium, entendeu? Porque o assunto aqui não está na ala psiquiátrica, numa clínica de saúde mental. É só para a gente entender como que funciona o processo e a importância do médium estar permanentemente estudando os temas, para ele não se ver em situações de vulnerabilidade. Ou, ao lidar com as adversidades do caminho, com os desequilíbrios do semelhante, o médium tem que ter uma visão clara do processo, para não se engaiolar no problema de um paciente. É como se um médico que entra numa ala mais complexa de um hospital saísse contaminado. Ele tem que entrar lá limpo e sair limpo, porque senão ele não volta no dia seguinte para continuar atendendo os pacientes que precisam de mentes sãs, que precisam de disponibilidade, de interesse em servir. Mas o médium precisa de estar apto para exercer. Porque senão, imagine, um enfermo cuidando de outro enfermo. Não vai obter muitos resultados. De acordo? Ficou claro? Alguma pergunta? Pode fazê-la. A família falava que estava louco, conversando sozinho, tudo internado. Aí depois uma outra pessoa falou assim, não, isso era caso de mediunidade dele. Aí que depois começou a tratar. Aí melhorou um pouco, mas depois eu mudei de Araguari e não fiquei sabendo mais como ficou. Então, é esse caso que você falou, né? Pode ser que seja doente mental ou pode ser mediunidade descontrolada e a pessoa, a família não entende. Sem dúvida. Não compreende e acha que está louco. A maioria das pessoas na sociedade não tem preparo para lidar, porque desconhecem os fatores externos e os fatores internos. Entenderam? Isso é muito importante. A maioria das pessoas não tem preparo, porque a própria psiquiatria ainda está muito aquém
de esquadrinhar os quadros, os painéis, vamos dizer assim, para não ficar redundante. Então, existem muitas classificações, diagnósticos que não retratam a realidade. Vou dar um exemplo. A psicopatia, para a psiquiatria, não é uma doença mental. É classificado como transtorno de personalidade. A doença mental é uma só, espectros. Aí você classifica dentro de um plano objetivo transitório. Mas a maioria dos casos, a realidade atual é uma tendência aos profissionais da área da psiquiatria sempre partirem para a medicação. E tem muita gente medicada em excesso ou equivocadamente. Porque os psiquiatras não chegam na raiz do problema, que é espiritual. A raiz de uma doença mental, ela tem causas que transcendem a vida atual. As raízes estão muito longe. Começou com um conflito aqui, um desconforto ali, isso foi tomando proporções até isso chegar em níveis complexos. Então, nós estamos vivendo um momento em que temos 8 bilhões de espíritos na Terra, sendo que 2/3 desses espíritos são doentes mentais. 2/3 de 8 bi, faz a conta. E 1/3 também com espectros. Percentual diminuto de espíritos superiores. Como é que a gente lida com isso? Então, o mundo espiritual abriu as portas, reencarnação em massa de espíritos necessitados. Então, a tarefa para nós, que estamos começando a despertar a consciência, é cuidar do equilíbrio pessoal. Para ter fôlego, preservar e prevenir, para enfrentar os desafios que, por certo, cada um aqui está lidando, de uma forma ou de outra. Tem casos mais complexos, é verdade. Tem outros que não são tanto, que não repercute tanto. Principalmente no âmbito pessoal. Mas a grande maioria está, de alguma sorte, matriculado nessas complexidades, sendo afetado economicamente, psicologicamente, socialmente, famílias comprometidas. E não sabem, repito, como lidar. Porque não tem o amparo legal. Não há estrutura qualificada no Estado. Muitos profissionais que não tiveram formação adequada estão por aí, e alguns são até famosos. Oração, aí entra o trabalho evangelizante. Sem evangelho não mudar, o mundo não irá mudar. Como o mundo vai mudar, que a gente adote o evangelho quanto antes. E no evangelho de fora, vocês estão entendendo. Mediunidade e alienação mental. Isso é um dos temas mais importantes que o médium deveria ter como obrigação aprofundar. Porque, inclusive, se usa a mediunidade indevidamente, como as mãos, os olhos, né? Emmanuel classificou, podemos fazer da mediunidade instrumento para enfermar e gerar enfermidade por aí. Perceberam?
Então é isso. Então conversar sozinho é o mínimo. Aliás, qual médium que não conversa sozinho? Mas daí, um pulo para a enfermidade também pode ser um passo assim, não muito complexo para se lidar. Certinho? Então vamos em frente com o Evangelho. Ô, Soni, faz a leitura do Evangelho do lado do Gino aí. Denise e Dora. Denise, me chama? Regina, sentam aí na ponta. Fica na segunda cadeira. Regina. Não, a outra. Vocês desligaram os celulares, por favor? Nenhum ligado, tá? Pode desligar, Márcia, monitora aqui. Passa o microfone para ela aí. Evangelho segundo o Espiritismo, está aberto? Cheio. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 10. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva, porque assim procedendo, em maior proporção, se aumentará o número de sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes-á a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado, pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiadamente intenso. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Isabel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Para quem? É muito propícia essa lição de hoje, porque
vem trazer para nós, né, a oportunidade que nós temos de refazer os nossos passos, quando ele fala que a gente não pode estar seguindo aqueles que falam somente por falar. A gente tem que ter as nossas ideias próprias, desenvolver dentro de nós aquilo que nós queremos fazer com a nossa atual reencarnação. Ele fala aqui que nós podemos fazer, quando ele cita a casa de Israel aqui, ele fala que é um povo pequeno. Assim somos nós, cada um de nós é como se fosse um povo, com as suas próprias ideias, suas próprias vontades, com as suas próprias, né, verdades, trabalhando em favor de alguma coisa que a gente acredita. Hoje, graças a Deus, nós trabalhamos em favor do bem, mas quem sabe no passado a gente já não trabalhou de forma contrária. E aí ele fala aqui que a gente tem que fecundar, a gente tem que deixar a semente brotar, e primeiro aquelas que estão mais propensas. Porque a gente não adianta antecipar as coisas, querer que um povo, uma pessoa ou alguém que admita as ideias preconcebidas nossas, que nós já experienciamos, né? Nós já temos a nossa caminhada solidificada, mas não adianta a gente querer carregar conosco aqueles que estão na retaguarda. Cada um tem o seu tempo. E assim ele fala que a gente tem que deixar germinar primeiro as sementes que estão propícias a eclodirem, a virarem árvores frondosas, porque não adianta a gente apressar as coisas. E aí eu trago para a mediunidade, onde a gente estava estudando sobre a mediunidade, e é justamente isso. Aqueles que já estão mais amadurecidos, já estão mais compreendendo o que está acontecendo, no processo que está acontecendo, eles vão despertar mais cedo do que aqueles que ainda estão se envolvendo cada vez mais nas trevas, né, comungando com as ideias que não são boas, mas que no futuro eles vão também ter oportunidade de ressurgirem e refazerem os seus passos. Então é isso. Tal aqui eu trouxe muito para esse lado da obsessão, justamente porque é o tema de hoje, e a gente tem que focar muito nessa parte, porque nós trabalhamos o tempo todo com pessoas de diferentes jeitos de pensar, de agir, né, de como, né, se portar diante da sociedade, e a gente vê pessoas muito doentes, mas que não adianta a gente querer modificar tudo ao mesmo tempo. Como a gente tem que começar por nós mesmos. E aí, aos pouquinhos, aqueles que né, vai irradiando, primeiro por aqueles que nos cercam, e assim a coisa vai acontecendo, até que a sociedade possa, como um todo, comungar com essa verdade maravilhosa, né, que é o Cristo, e fazer a sua modificação interior, repensar os seus passos. Eu acho que o mundo de hoje está precisando muito, muito disso, introspecção e refazer os seus passos, mudar os seus conceitos e repensar aquilo que quer para o futuro do próprio planeta, a própria humanidade. Isso. Quando a gente pega o livro Mensageiros, são depoimentos de médiuns, né, fracassados. É um livro que deveria ser estudado. E lá nós vamos encontrar uma palestra informando que a maioria dos médiuns volta falido para o mundo espiritual. Como que nós podemos falhar? É quando desconectamos do projeto de vida. É o chamado impulso de afastamento. Você tem um estímulo evolutivo, a chamada força endoevolutiva. É da natureza humana. Melhor, da natureza espiritual. Porque esse impulso de evolução está no reino subatômico. E ele se agiganta e sublima nos anjos, simbolicamente falando. Então, quando você abre os olhos de manhã, é esse impulso. Ok? Só que nos animais, sim, figuradamente, é instinto, não é pensado. Quando despertamos na fase hominídea, o nosso desafio é desenvolver
a capacidade de direcionar esse impulso. Aí você vai naturalmente trabalhar com a imaginação, com a criatividade, com o senso de adaptação, com o desejo. Mas quem coordena, quem dá o comando é a vontade. Então, desejo é diferente de vontade. Desejo tem a ver com questões sensuais, sensualistas, por exemplo. Quando eu falo do sensório, do sensualismo aqui, no caso, é o prazer de comer, o prazer sexual, o prazer de dormir bem, o prazer de ver um bom acontecimento. Isso tudo tem a ver com os sensórios. Quando vai para o ismo, é porque é o exagero. Aí é a degradação. Ok? Então, tudo em excesso prejudica. Tudo em excesso é uma negação à manifestação dinâmica da natureza. A natureza não exagera. Então, quando você vê uma tempestade, meu Deus, não, ali está tudo certinho. A natureza está se reorganizando. Ok? Da mesma forma, uma febre. Você tem febre? O que é a febre? É um movimento do organismo para ajustar o processo. Aí você vai, em alguns casos, você vai tomar um antitérmico. De repente, não vou entrar no mérito porque não é minha área. Ok? Mas, por exemplo, o remédio alopata, vamos falar assim, ele vai bombardear de fora para dentro. O homeopático, ele vai lá na causa e se você está com febre, você toma esse princípio ativo, ele vai aumentar a sua febre. Figuradamente, entendam bem. Porque o corpo está colocando para fora, ele está fazendo uma desintoxicação, por exemplo. Ok? Então, o fenômeno, ele é terapêutico, é curativo, mas em movimentos diferentes. Porque a homeopatia vai, em tese, na causa. Ela vai trabalhar, em tese, nos seus corpos espirituais, nos centros de força, para descongestionar as rodas, os plexos, para equilibrar e etc, etc, etc. Então, vamos lá. Então, quando eu nego a providência, a natureza, esse impulso de afastamento me causa desconforto. Essa matéria ela é repetida, mas ela é importante para ser compreendida. Pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta 622. O homem é feliz quando pratica a lei de Deus. Ele é infeliz quando não pratica a lei de Deus. O que eles estão falando? Você está lendo a lei aqui e aí eu vou fazer assim? Quando você trabalha com a sua natureza, a natureza do seu corpo, você dá uma boa dinâmica, uma boa direção, você está gerando o quê? Saúde, não é isso? Você está praticando a lei de Deus. A lei não é divina? Agora, quando você fizer algo para o seu corpo que não é legal, você está indo contra a natureza. Esse impulso é de afastamento. E qual que vai ser o resultado? Mal-estar, desconforto, infelicidade. Você não está praticando a lei divina. Então, quando nós estamos, por exemplo, como médiuns, nós fizemos Maria Santíssima hoje, lá no Gênesis, não foi? Amanhã de novo. Quando o anjo apareceu para Maria, que ela ficou aturdida, perplexa,
estava diante de um ser luminoso, o anjo Gabriel. Aí teve aquele movimento que todos conhecem. Por fim, ela disse. Ele falou que ela era bem-aventurada, está lembrado? Bem-aventurada sois, divina e graciosa. Bem-aventurada, porque do teu ventre o fruto divino. Olha que extraordinário. Ela não entendeu direito o que ele estava falando. Mas entre entender ou não entender, eis aqui a serva. Eis aqui a escrava. Faça de mim, cumpra-se em mim conforme a tua palavra e não a minha. Ela está se entregando para a natureza acontecer. O que eu conheço, eu faço com responsabilidade. O que eu não conheço, eu confio. Na hora que você está em baixa, você faz a prece: Senhor, alivia. Me ajuda. Valei-me, Senhor, como dizia o Chico. Valei-me, Senhor, o avião está caindo. Lembra disso? Você está em busca de uma conexão com Deus, com os espíritos, com alguma fonte nuclear por aí. Você está em busca de conectar com a força divina que está dentro de você. É isso. Aí quando você consegue conectar, não vem um alívio? Nossa, mas que passe bendito, que coisa boa. Sair da reunião livre, leve, solta, porque você fez a conexão. Esse momento está havendo o quê? Um ponto de fusão. Porque o que te trouxe o desconforto, a queda, o sofrimento, foi um ponto de fissão, ruptura. Você rompeu com a vida. Você rompeu com a natureza. Isso acontece com duas explicações: ou por ignorância, ou por rebeldia. A rebeldia é negar a própria existência. A rebeldia é fugir do paraíso. A queda de Adão e Eva, figuradamente, é uma queda, de uma certa forma, consciente, porque foi a razão e o sentimento que caíram juntos. Embora a concupiscência, a ilusão, ela é engrinaldada, abraçada pelo sentimento. Por isso que foi por Eva, não foi por Adão. Mas Adão foi no pacote. Ninguém é pego na razão. Porque a razão, ela é crítica. A razão está avaliando, não está? Mas o sentimento cede. A sedução acontece no sentimento, não é na razão. É o nosso sentimento que funciona como uma cobra, que vai se enrolando, até no momento em que ela estiver acossada, amedrontada, ela levanta e dá o bote. E o bote é no calcanhar de Aquiles. É o mito. Vejam como que faz sentido. É dar o bote no ponto que nós estamos menos vigilantes. Eles falam aí na sociedade: apertou o botão do tô nem aí, não é assim que diz? Eu vou apertar o botão do tô nem aí e azar. Quando eu aperto o botão do tô nem aí, significa que eu sei que tem algo errado, mas mesmo assim, esse é o impulso de afastamento. A consciência está dizendo: não faz não, mas eu faço.
Ninguém manda em mim. Eu sou livre. Na nossa época era fazer 18 anos, né, Gino? Fazer maioridade para poder fazer um monte de coisa, né? Tirar carteira. Hoje o povo nem carteira quer tirar mais. Ir no cinema. Tinha filme de Disney, não tinha? Não, tá, entendi. Desculpa, a minha ficha demorou a cair. Perceberam? Agora a turma não precisa de 18 anos para fazer o que quer. E boa parte está fazendo estrago para si mesmo. Entendam bem. Então nós sabemos a hora que o sinal alerta. E insistir no erro é cavar a própria sepultura. E agora com agravante. Não existe morte. Então a morte já foi desautorizada. Vê se vocês pegaram o que eu quero dizer. Agora já não tem mais morte. Agora é até a plataforma complicada aí já faz telenovela sobre vida após a vida, né? E milhões de pessoas assistem. E boa parte delas não tem ainda o interesse em pensar assim, isso pode ser comigo. É muito bom assistir uma peça. Os personagens são outros, não sou eu. Deu aí? Só que uma hora a casa cai. Deixa lá para mim. Uma hora o assunto, enquanto o diagnóstico é para os outros, né, Soninho? A gente fica triste, poxa, não sei o quê, vamos orar, mas vamos. Agora, quando o diagnóstico vem no seu endereço, aqui é o resultado do seu exame. Você vai fugir para onde? Cadê a turma? Cadê os cúmplices? Ninguém. Dialogava com uma pessoa conhecida e essa pessoa vem num processo de queda livre. E, naturalmente, na situação, esse caso específico, a pessoa teve poder, privilégio, dinheiro, fama, de ser reverenciado até por autoridades aí de diversos setores midiáticos. Da imprensa. Bom, resumindo, entrou em queda já há alguns anos. Comportamentos abusivos em várias áreas. Tudo vai num crescente, sabe? Vai num crescente, aí até atingir esse ápice. E todo o império um dia cai. E tem muitas Babilônias caindo por aí. E o indivíduo não consegue se movimentar em torno da virtude, da humildade, da aceitação, da resignação, da mudança de vida, adaptação a um novo cenário. Então, o que vem para fora? Rebeldia. E essa rebeldia